Estados Unidos, então, agora conversar com o Eduardo Barão, que acompanha a Assembleia Geral na ONU, está com a gente para fazer um resumo desse primeiro dia. Claro, a gente já trouxe os principais destaques aí da fala do presidente Lula, mas o Barão também, que acompanha bem de perto, vai trazer outros detalhes para a gente, né, Barão? Boa tarde para você. Olá, Fábio, boa tarde para você, para Adriana, para todo tarde. mundo aí no Brasil. Pois é, muitas semelhanças no discurso do Lula e do Joe Biden. Essa questão aí do Conselho de Segurança, Adriana, o Biden chegou a falar sobre isso ano passado, num discurso que ele fez por aqui, mas de lá para cá pouca coisa mudou. Essa tecla o Lula tem batido há muito tempo, né, essa reforma no Conselho de Segurança. E agora a gente está vendo talvez a principal assembleia esvaziada com esses integrantes do Conselho de Segurança da ONU e mais, né, com uma guerra envolvendo justamente um desses integrantes, no caso, a Rússia. Além dessa questão, os dois também tiveram afinidades em outros temas relativos à fome no mundo, desigualdade social, e falaram bastante sobre o meio ambiente, né? Tanto o Biden aqui quanto o Lula, a gente já tem essa realidade no Brasil há muito tempo, né? Mas aqui ainda é um negócio mais complicado, sobre as energias renováveis, energias chamadas de verdes. O Brasil é uma referência em etanol, a energia limpa que se usa na energia elétrica, né? Os Estados Unidos estão tentando avançar isso no Congresso aqui dos Estados Unidos. O presidente Lula chegou a ser aplaudido algumas vezes durante seu discurso, já Biden só foi aplaudido realmente quando ele começou a falar das ações envolvendo a guerra na Ucrânia, a defesa da Ucrânia. E logo agora há pouco, né, a gente acompanhou também com transmissão ao vivo aqui na Band News FM, o discurso do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, dizendo que foram retiradas todas as armas de seu país, mas a Rússia pôde continuar tendo, né, as armas, algo que foi fechado num acordo lá atrás. Zelensky prometeu apresentar amanhã, aqui no Conselho de Segurança da ONU, uma nova proposta de paz. Então, há uma expectativa para saber que tipo de proposta vai ser feita, mas evidentemente que vai depender dos esforços e do interesse da Rússia em aceitar. Teve um detalhe que chamou a atenção durante o discurso do Zelensky aqui na Assembleia Geral, o diplomata que está representando a Rússia aqui na cerimônia ficou ali olhando no celular, olhando para o alto, deu risada, contando piada, ou seja, dando a entender que não estava prestando nem um pouco de atenção no discurso do presidente ucraniano. E Barão, você citou aí a questão de um dos 5 membros do Conselho Permanente de Segurança da ONU, seria justamente um país que está em guerra contra a Ucrânia nesse momento, a dificuldade de fazer essa reforma. Porque, inclusive, para reformar, para ampliar, para que outros países tenham assento permanente nesse conselho, depende de uma unanimidade entre esses 5 membros permanentes. Ou seja, se não há uma disposição da Rússia em tratar desse assunto nesse momento, tem que ter um trabalho de convencimento muito grande para que se chegue a uma unanimidade. Se eles não chegam a essa unanimidade em diversos momentos da história, não vai ser nesse momento de defesa da ampliação que será fácil. É um trabalho muito longo. Agora, eu citei o Biden como pela primeira vez citando esse assunto, porque como compromisso público de defender junto aos outros Estados-membros, ele foi muito enfático nessa parte, né? Ele começou com isso, Adriana, você tem toda a razão. Ele começou falando sobre isso logo na abertura do discurso dele, mas é muito complicado. Você descreveu super bem. É muito complicado você conseguir alterar, ainda mais no momento que há uma guerra em andamento. Então, a chance disso acontecer é muito pequena. O Lula falou que lá atrás, quando esteve aqui há 13 anos, né, 14 anos, ele tentou e falou sobre isso, e não mudou nada de lá para cá. Então, você imagina agora no meio dessa guerra. O presidente brasileiro, além do discurso aqui na Assembleia Geral da ONU, ele também está tendo reuniões bilaterais hoje com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e também a autoridade palestina, Mahmoud Abbas. E amanhã há a expectativa, tudo indica, né, se não houver nenhuma mudança na agenda, do encontro de Lula com o presidente americano Joe Biden e depois, logo na sequência, com o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Vai ser a primeira vez que Biden e Zelensky vão se encontrar. Os dois que tiveram ali uma troca de farpas, digamos assim, Zelensky querendo que Lula fosse mais enfático no discurso contra a Rússia, contra Vladimir Putin. Já Lula continua com esse discurso tentando promover a paz, que infelizmente também não parece tão perto dela acontecer, não. Primeiro encontro do Lula com o Zelensky depois daquele desencontro, saia justa. Agora, só para a gente... Do bolo de Hiroshima, né? Basicamente isso.
Vai, não vai, tá esperando, não aconteceu, agora vai acontecer. Agora, Barão, para a gente concluir, a coincidência dos temas do discurso de Lula com o discurso de Biden também sugere que amanhã teremos um bom encontro bilateral Brasil e Estados Unidos, né? Assunto não vai faltar, assunto e concordância não vão faltar. Exatamente, tem toda a razão. Eu conversei com o porta-voz do Departamento de Estado americano, né, falando justamente sobre isso, e ele disse que há uma afinidade nesse momento. Eles vão anunciar um tratado justamente no setor do trabalho, envolvendo principalmente o Uber, esse tipo de aplicativo que cresceu no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Então vai ter um fechamento desse encontro entre Biden e Lula. Agora, não deve ter muita coisa sobre a guerra, né? São posições completamente diferentes. A gente falou bastante sobre essa afinidade que a gente acompanhou aqui nos dois discursos. Essa afinidade não é tão clara no que se refere à guerra. O presidente Joe Biden foi muito mais enfático, muito mais agressivo ao se referir das ações da Rússia. Já Lula defendeu o fechamento dessa guerra, o fim da guerra, né? O encontro que teve aqui, mas não falou mal, digamos assim, do presidente Vladimir Putin. Então, deveremos ter, sim, essa afinidade novamente, Adriana, mas eu acho que a guerra vai passar um pouco distante da conversa entre os dois líderes amanhã aqui em Nova York. E aí fica a expectativa de como o presidente Lula vai se posicionar após a reunião com Zelensky, que aí sim não tem como não falar da guerra.